Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de simulado, onde vamos revisar e praticar os conteúdos de morfologia e sintaxe. Esses temas são essenciais para entender a estrutura e função das palavras e orações, e hoje vamos focar em questões típicas de concurso. Lembrem-se de que a prática é fundamental para fixar o aprendizado, então papel e caneta na mão para anotar dicas e resolver as questões junto comigo. Vamos lá? Vamos começar com questões sobre morfologia, incluindo classes de palavras e a estrutura das palavras, radical, prefixo e sufixo. Essa parte é fundamental para reconhecer como cada elemento contribui para o significado e a função das palavras. 1. Questão sobre classes de palavras. Pergunta: identifique a classe gramatical da palavra destacada. A criança estava muito feliz com o presente. Resolução. Neste caso, a palavra feliz é um adjetivo, pois caracteriza o substantivo criança. 2. Questão sobre formação de palavras. Pergunta: na palavra reconstrução, identifique o prefixo e o sufixo. Resolução. O prefixo é ré, que indica repetição, e o sufixo é são, que forma um substantivo a partir do verbo. Lembre-se de revisar as funções dos prefixos e sufixos, pois isso ajuda a entender a estrutura e o significado das palavras. Identificar classes de palavras com rapidez também é essencial para as questões de morfologia. Vamos praticar agora algumas questões sobre concordância, tanto nominal quanto verbal. Saber as regras de concordância é crucial, pois ajuda a entender a relação entre os elementos da frase. Vamos resolver alguns exemplos comuns. 1. Questão de concordância nominal. Pergunta: complete a frase com a forma correta. Os alunos estavam ansioso, ansiosos, pelo início das aulas. Resolução. A forma correta é ansiosos, concordando em gênero e número com os alunos. 2. Questão de concordância verbal. Pergunta: assinale a alternativa correta. As meninas foram à festa. Resolução. A forma correta é foram, concordando com o sujeito, as meninas. Essas questões de concordância testam o conhecimento das regras e a capacidade de identificar o sujeito da frase, então lembrem-se de sempre conferir se a concordância está correta em gênero e número. Agora vamos para a regência, que testa o uso correto das preposições e as relações entre verbos, nomes e seus complementos. Essa é uma área muito importante, pois entender a regência permite interpretar melhor o sentido das frases. 1. Questão de regência verbal. Pergunta: complete a frase com a preposição correta. Ele simpatiza novas ideias. Resolução. O verbo simpatizar exige a preposição com, então a resposta é: ele simpatiza com novas ideias. 2. Questão de regência nominal. Pergunta: assinale a alternativa com a preposição correta. Ele tinha aversão a comportamentos agressivos. Resolução. O substantivo aversão exige a preposição a, então a resposta correta é aversão a. Essas questões sobre regência cobram o conhecimento sobre os verbos e substantivos que exigem preposição específica. Vale a pena revisar os principais termos que aparecem nas provas, como obedecer a, gostar de e resistir a. Vamos agora resolver questões sobre análise sintática, um tópico que costuma aparecer com bastante frequência em concursos. Lembrem-se de identificar o sujeito, predicado e os complementos, e de entender como cada termo se relaciona na oração. 1. Questão sobre identificação de sujeito. Pergunta: qual é o sujeito da oração? Estão faltando algumas cadeiras na sala? Resolução. O sujeito é algumas cadeiras. Embora seja um sujeito posposto ao verbo, ele é o responsável pela ação. 2. Questão sobre complementos verbais. Pergunta: na frase "ela entregou o presente ao amigo", identifique o objeto direto e o objeto indireto. Resolução: o objeto direto é o presente e o objeto indireto é ao amigo. Essas questões mostram a importância de identificar o núcleo do sujeito e os complementos verbais.
Saber reconhecer cada elemento da oração ajuda muito na hora de interpretar e responder com segurança. Vamos relembrar algumas dicas valiosas para vocês aplicarem nas provas e acertarem questões de morfologia e sintaxe. Identifique o núcleo de cada classe de palavra. Saber qual palavra é o núcleo do sujeito, por exemplo, ajuda a entender a função dos outros termos. Fique atento aos casos de concordância verbal e nominal. Esses são temas clássicos em concursos, então não deixe de revisar as regras e exceções. Revise regência dos principais verbos e substantivos. Esses termos são frequentemente cobrados e podem fazer a diferença no seu desempenho. Essas dicas são fundamentais para que vocês consigam resolver as questões de morfologia e sintaxe com mais segurança. Pratique bastante e sempre revise os conceitos básicos para fixar o conhecimento. Pessoal, por hoje é isso. Esse simulado foi pensado para revisar os pontos-chave de morfologia e sintaxe e preparar vocês para as questões de concurso. Continuem praticando e revisando, pois isso vai garantir que vocês estejam prontos para qualquer desafio. Obrigado pela participação e até a próxima aula de simulado. Bons estudos!